Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Muito boa noite, pessoal, a todos e a todas. Jesus possa ser a nossa inspiração maior no nosso programa da noite de hoje, com muita alegria aqui em mais um Evangelho de Marcos, o nosso Evangelho em Movimento, da Associação SOS Preces, em parceria com a Web Rádio Estação da Luz, a quem nós agradecemos imensamente por terem aberto estas portas para nós com este programa, para a divulgação do nosso trabalho e também para a divulgação do Evangelho de Jesus. Nós estamos aqui já com a nossa convidada da noite de hoje, a nossa querida Zaira. Muito boa noite, Zaira, seja bem-vinda, viu? O microfone está fechado. E nós vamos dar boa noite também aos nossos amigos aqui, não é assim? O pessoal que está aqui já chegou com a gente. Muito boa noite, Júlio Rezende, nosso companheiro do Miudinho das segundas-feiras. Muito boa noite, olá, boa noite, amiga e a todas. A nossa querida Stephanie Chantal, amiga querida também está aqui conosco todas as semanas. Muito obrigada, pessoal, aí pela participação. E antes de nós darmos início ao nosso programa, nós vamos falar um pouquinho então sobre a nossa tarefa, que é a tarefa do SOS Preces. O SOS Preces, pessoal, ele acontece há quase 43 anos. Agora, no mês de maio, nós completaremos 43 anos de atividades ininterruptas. No DDD 31 3334 9700. Então, o SOS Preces consiste na tarefa da escuta amiga, da escuta afetiva, da escuta empática e amorosa. Então, se você necessita realizar um desabafo ou se quer apenas solicitar uma prece, uma leitura edificante que seja, ligue para nós. O SOS Preces funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Também lembrando que é possível deixar registrados nomes de familiares, de amigos, encarnados e ou desencarnados, não é assim? Todos os dias a associação tem um momento vibracional, em que pequenos grupos de voluntários se reúnem para orar, para vibrar por aqueles nomes que são ali deixados ao telefone também. Então, se você precisa de quaisquer atividades que nós acabamos de mencionar, ligue para o DDD 31, repetindo, está passando aí na tela, 3334 9700, lembrando que o custo é o custo de uma ligação local, tá, gente? E nós temos também as nossas redes sociais, o nosso Instagram em especial, que é o @SOSpreces, sempre com uma mensagem edificante no feed, nos stories, para que vocês possam nos acompanhar. E para aqueles que queiram conhecer um pouquinho mais sobre a história do SOS Preces, basta acessar o nosso site no www.sospreces.org.br.
E se você puder ainda, também siga-nos no YouTube, no nosso canal do YouTube, que é o SOS Preces. Lá esse programa do Evangelho de Marcos fica gravado, tá bom? Então vocês podem assistir as gravações desde o início, desde o capítulo 1 do Evangelho. Agora nós já estamos entrando aí na reta final, que o programa já tem 1 ano e 3 meses aproximadamente, né? Já está bastante grandinho. Então, a gente já está bem adiantado no estudo do Evangelho de Marcos. Mas se você está conhecendo o nosso trabalho agora, chegou ao programa pela primeira vez, você pode assistir todas as gravações desde o final do ano de 2023, que estão lá guardadinhas no YouTube do SOS Preces e também registradas no YouTube da Web Rádio Estação da Luz, com quem nós fazemos essa parceria maravilhosa, tá bom? Nós vamos pedir licença agora, gente, para colocarmos aqui o vídeo institucional do nosso trabalho. SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces DDD 31 33 34 9700. Então é isso, repetindo, DDD 31 3334 9700, tá certo? Bom, para que a gente possa começar aí o nosso programa, nesse clima fraterno, nesse clima de paz, nós vamos pedir à nossa convidada, viu, Zaira, para que você faça para a gente aí, por gentileza, a nossa prece inicial. Lembrando que o seu microfone continua fechado, tá bom? Liga ele para nós aí, nós ainda não ouvimos sua voz aqui hoje. Ela deve estar com problemas técnicos, pessoal. Enquanto isso, nós vamos aguardando, viu? É a organização ali de todo o equipamento. Lembrando que também no SOS Preces, nós temos aí o nosso lema, que é a frase de Chico Xavier. E hoje nós teremos a oportunidade de conversar com muito carinho, porque nós vamos trabalhar aí com o capítulo 13 do Evangelho de Marcos, uma passagem bastante conhecida para nós, viu? E essa passagem vai nos falar justamente sobre a importância da oração, sobre a importância da vigilância aos nossos corações, tá? Vamos só aguardar mais um pouquinho enquanto a nossa convidada reorganiza aí o seu material, já vai chegando. E essa prece que é lema essa frase, perdão, que é lema do SOS Preces, está passando aí na sua tela. A prece sempre aponta o melhor caminho, que é uma frase do nosso querido Chico Xavier. Oi, Zaira, já está Oi, de deu volta, certo? amiga? Deu certinho, estamos te ouvindo agora, Tive que tá fazer bom? uma troca aqui. Já Sem tinha dado certo, problemas. mudamos de novo. Vamos lá. É isso mesmo, no ao vivo essas coisas acontecem, viu? É isso Então aí. nós vamos colocar aqui o nosso banner e vamos pedir aí para você fazer nossa prece inicial, tá bom? Ok. Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus, ilumine os nossos corações, ilumine as nossas mentes, para que nesse momento, todo o ensinamento, os estudos, os aprendizados que possamos fazer juntos, ilumine as nossas vidas, que façam parte das nossas ações, muito mais do que palavras, muito mais do que textos, que sejam traduzidos em ações, outras palavras dirigidas às pessoas, como forma de elevar, de fazer brilhar as palavras do próprio Jesus. Que possamos ser, Senhor Deus, na nossa trajetória, um espelho onde possamos refletir a vossa imagem. Obrigada e abençoe este trabalho. Que assim seja. Muito obrigada, viu, Zaira, por essa prece aí que chegou aos nossos corações. Gente, nós vamos agora então fazer a leitura da passagem que, como nós estávamos conversando aqui, é justamente uma passagem que vai nos chamar a atenção para a importância da oração, para a importância da vigilância aos nossos corações. Então, é a perícope intitulada em algumas traduções bíblicas de Tempo de Vigilância. E a passagem está
no capítulo 13 de Marcos. É uma passagem curtinha, mas é uma passagem de extrema significação para nós, que se inicia no versículo 33 e finaliza no versículo 37. Estamos finalizando hoje o capítulo 14 aí, desculpa, o capítulo 13 do Evangelho de Marcos. Semana que vem já iniciaremos aí o capítulo 14, nos encaminhando para todo aquele martírio de Jesus, não é isso? Os eventos que precedem a sua crucificação. Então, no versículo 33, nos é dado o seguinte: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Aqui, pessoal, na tradução do Almeida Ferreira, tá bom? Existem pequenas variações aí no texto bíblico. Então, nós vamos começar, Zaira, pensando exatamente nesse versículo, nesse primeiro versículo que nós lemos, que é com certeza um dos versículos, né, amiga, mais conhecidos do Evangelho. Olhai, vigiai e orai, principalmente esse olhai, vigiai e orai. A sequência a gente até não dá tanta atenção para ela não, apesar de que ela é muito importante, como a gente vai ter oportunidade de ver. Mas esse versículo, né, que é olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo, ele é fundamental. E o Emmanuel, ele fala sobre esse verbo olhar no livro Vinha de Luz, não é isso? Na lição 87, que a gente vai colocar para o pessoal aqui de casa no nosso chat. Ok. O Emmanuel traz essa passagem de uma forma muito mais aprofundada, mostrando a importância da gente... Porque muitas vezes nós pensamos em orar, vigiar, ficamos naquela dúvida, né, dessa ordem, né? Mas ele fala a respeito do olhar, justamente o que traz no Evangelho de Marcos. Porque outros evangelhos às vezes traz vigiar e orar, mas o Marcos traz o olhar na frente, né? E o Emmanuel coloca no Vinha de Luz, falando que é indispensável guardar os caminhos, é imprescindível. Ele usa esses dois, vamos dizer assim, adjetivos, né? Indispensável, imprescindível, para que a gente possa guardar os nossos caminhos, e para que a gente possa fazer isso da melhor forma, é importante que a gente observe, que a gente saiba o que a gente está vigiando, sobre o que nós estamos orando. E ele até fala que muitas vezes a gente fala ou repete isso sem nos aprofundarmos nessa questão, né? Então, ele coloca lá aquele imperativo inicial, olhai. E esse olhai, ele traz muita lição para a gente, quando a gente pensa no nosso dia a dia, nas correrias que a gente vem trazendo para os nossos dias, vamos dizer assim, para as nossas convivências, para as nossas relações, para as nossas ações. A gente tem vivido num ritmo, às vezes, frenético, trazido por todas as circunstâncias do planeta, que são circunstâncias próprias, necessárias para o nosso aprendizado, e para que a gente saiba selecionar, para que a gente saiba entender sobre isso. E ele coloca esse imperativo no sentido de que ao olhar, a gente possa examinar, a gente possa conhecer, a gente possa ponderar e refletir sobre aquela questão. Qual é o meu cenário hoje? O que eu estou vendo? E quando eu penso em vigiar e orar, o que eu vou estar vigiando? O que eu vou estar observando? E quando eu penso que eu olhei primeiro, eu identifico qual é o meu cenário. A gente identifica o cenário exterior, mas principalmente a visão que ele quer trazer para a gente é desse olhar interior. Tudo que Jesus nos traz, as lições que Jesus nos trouxe, elas têm a ver com o mundo espiritual. Elas têm a ver com o crescimento espiritual. Nós, sim, somos espíritos em experiência material, em processo de evolução, e nesses processos, muitas vezes nós nos perdemos somente nas questões materiais. E aí, então, Emmanuel fala sobre discernir, né?
identificar. Então, a gente identificar, discernir é a primeira questão. Identificar, separar. Eu até coloquei aqui, a minha filha tem essa... Muitas pessoas já vê esse globo, aqui eu não sei se vai dar muito bem esse efeito, né? Porque acabou que eu tive que mudar de câmera aqui por causa do áudio. Mas aquelas bolinhas que ficam um monte de coisa aqui, ó. É como se fossem nossos pensamentos, né? Mil coisas pensando, mil problemas, mil situações, mil coisas para resolver. E quando a gente olha, a gente para. Então, aqui eu não sei se vai dar para ver, mas quando a gente para, tudo se assenta, né? Todas essas coisas que a gente está vendo nessa bola, eu chamo isso de bola de neve, mas eu não sei o nome disso, globo de neve, né? E aí fica essa bagunça aqui, né? Como vamos dizer, a correria do dia a dia, os pensamentos, mil coisas. Mas quando a gente para, as coisas vão se assentando. E eu tenho a capacidade de olhar. E a partir do momento que tudo parou, eu deixo de ficar prestando atenção nisso, naquele chamado, naquela... Sabe assim, como se passou um cachorrinho e o circo, a gente sai correndo, né? O cachorrinho do circo. A gente sai correndo atrás, e aí o pensamento aí é tipo pipa também, né? Vai dando mil voos, e no final a gente não agiu, de repente, numa direção, não transformou algo que precisava ser transformado, não trabalhou uma atitude, algo que esteja arraigado em mim, que inclusive faz parte do motivo pelo qual eu nasci, eu vim para essa encarnação. Aí não dá nem tempo de eu saber, porque eu estou na correria, são mil pensamentos, mil ideias, mil atrativos que esse nosso planeta maravilhoso tem, né? O Brasil cheio de atrativos. E aí a gente tem relações e tal, e na realidade a gente não se foca em nada. A gente não observa a gente. O que eu vim fazer aqui? Aqui não é uma estação de veraneio, né? Essa frase é minha. E aí, então, nós nos perdemos nesses muitos chamados. Então, esse olhar, né, vinha de luz, e quando a gente para refletir, porque ele pede a reflexão. O Emmanuel sempre pede que a gente transcenda as palavras, aquela metáfora que foi colocada, a parábola, né, no sentido da parábola, que a gente analise essa parábola com profundidade e que não fique sendo uma historinha que foi legal ou interessante, superficial. Que a gente parta, através do olhar, para as transformações. O olhar é que vai permitir que eu possa discernir o que eu preciso transformar, o que eu preciso trabalhar, o que eu preciso aprender. Sem isso, eu me perco nos caminhos. E é muito fácil passar a nossa vida inteira, acredite. Vai ser muito fácil passar a nossa vida inteira e chegar ao final e falar, nossa, o que eu fiz na minha vida? Eu não fiz nada. Assim como, diariamente, nós também temos, entre aspas, vamos dizer, uma vida longa aí, durante as 24 horas do dia. E aí ela é meio que um ensaio também da vida inteira. Quando a gente chega ao final da noite, muitas vezes a gente fala, nossa, eu estou cansada. Fiz mil coisas, mas parece que não fiz nada. Ou tudo que eu fiz eram coisas picadas, eu não tive uma direção. Como é que eu vou concretizar coisas? Concretizar projetos, mudanças. E aí eu trago, né, para finalizar assim, essa minha observação a respeito do que eu vim trazer aqui, a respeito desse assunto do olhar e trazendo o vinha de luz, eu trago também a resposta dada por Santo Agostinho na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que ele vai falar sobre o autoconhecimento, da necessidade do autoconhecimento. E ele ainda fala sobre um exercício que é um exercício que ele fazia, né? Ao final da noite, ele analisava o que aconteceu durante o dia. Em que ponto? É o olhar traduzido numa ação ali. Qual que é a ação de olhar? O que eu fiz desde que eu acordei? O que eu poderia ter feito diferente? Que palavras eu disse e não deveria ter dito? O que eu aprendo com aquilo? Então, Santo Agostinho, ele traz essa questão do autoconhecimento, convido a todos a estudar aí o Livro dos Espíritos, e essa pergunta traz o autoconhecimento, a 919, e tem a 909A, prolongando ali, e ele vai falar sobre o autoconhecimento, a importância disso.
é o olhar. É olhar para dentro de nós. Zaira, eu achei muito bonitas aí as suas colocações, fiquei pensando assim também. A gente está em sintonia, porque quando eu li essa lição do Emmanuel no dia de hoje, eu fiquei pensando exatamente isso, né? Como que nessa parte final, principalmente da lição, ele chama atenção muito para a questão do sentimento, não é isso? Então, a pergunta que fica para nós, porque a gente vai falar de vigilância agora à frente, então a gente observa que é mais ou menos o mesmo caminho, o mesmo percurso, não é assim? Que tudo parte do olhar, como você trouxe muito bem. Então, assim, com que sentimentos nós olhamos para as coisas, nós olhamos para as pessoas, nós direcionamos as situações, não é isso? Aqui no Vinha de Luz, o Emmanuel vai citar vários exemplos, ele vai falar do trabalho de cada dia, ele vai falar das circunstâncias da vida de um modo geral, das relações afetivas. Então, quer dizer, que olhar que a gente lança, não é isso? Sobre as pessoas e as situações que nos cercam. Será que esse olhar é um olhar cheio de benevolência? É um olhar que busca estar em concordância com a proposta do nosso amado Jesus, não é verdade? Ou será que esse olhar é aquele olhar de displicência muitas vezes, um certo olhar até mesmo de indiferença diante daquelas situações que nos cercam, porque às vezes essas situações vão se tornando tão rotineiras, não é mesmo? Que a gente se acostuma até com a beleza das coisas, né? E aí a gente não percebe a beleza que existe em todos esses aspectos. Então, assim, essa questão ela é uma questão muito séria. Eu acho que quando o evangelista Marcos traz isso, na verdade, essa tradução até que a gente está usando, né, Zaira? Ela é uma tradução mais clássica, né? Advertindo o pessoal que está em casa nos assistindo. Porque quando eu fui recorrer, por exemplo, hoje, eu não anotei aqui, mas eu busquei a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, ela traz de uma maneira um pouquinho diferente, não traz esse verbo olhar, né? Mas eu acho que é importante, né? Independentemente das discussões da crítica textual sobre o versículo, é muito importante a gente frisar este verbo que está ali, não é isso? Porque realmente para a gente faz todo sentido aí dentro dessa caminhada, né? E antes da gente prosseguir aqui com as nossas reflexões, gostaria só de dar uma boa noite a quem chegou depois. Muito boa noite, Natala Cossi Batista. Natália. É Natália, né? Tô sem óculos aqui, gente. Repara não, viu, Natália? Mas seja bem-vinda, boa noite aí. A Maria, que esteve conosco essa semana aí no SOS Press, está chegando aí a equipe, seja muito bem-vinda, viu, Maria? O Sandro, que nos desejou muita luz aqui, Zaira, Rosário, muita luz nesses estudos. Gratidão, Sandro, pelas suas vibrações carinhosas, viu? E achei interessante o comentário que ele fez aqui, né? Foi bonito. Com que olhar vejo as minhas dificuldades, se não de esperança, que tudo vai passar, mas é preciso reconhecer dessa mudança realmente, né, Sandro? É necessário que nós estejamos em sintonia, buscando esse olhar. Ele trouxe um ponto aqui interessante, né, Zaira? Essa questão do olhar para as nossas dificuldades, né? Você quer comentar um pouquinho a fala do nosso irmão? Quero. É interessante porque a gente pode olhar, né, com um olhar de... Quando a gente pensa que a vida... Algumas pessoas, né, pensam que a vida não tem continuidade, e a gente pensa no Espiritismo, que fala de uma vida eterna, fala de processos de conhecimento. E aqui ele fala da questão das dificuldades. Se eu não tenho a visão de uma vida eterna, de progresso espiritual, do processo necessário nos pontos em que a gente está, quando eu vejo as minhas dificuldades, numa visão mais materialista, dá vontade de desistir. Dá vontade, porque qual o objetivo de seguir em frente? Se eu estou tendo dificuldade, por que eu devo seguir trabalhando essas mudanças? Por que eu devo me lapidar? Né? E, ao mesmo tempo, quando a gente pensa na vida eterna, no processo, no progresso, no desenvolvimento, eu olho para mim com o olhar que Jesus olha para a gente. Um olhar benevolente, um olhar que torce por alguém, que torce pelo irmão. Então, que a gente torça por nós mesmos. Inclusive, isso nos impulsiona a ação. Se a gente não tem essa visão de futuro, de progresso, de desenvolvimento, qual é o objetivo de eu partir para um processo de autoconhecimento, para um processo vamos dizer, de cirurgia moral, né? Uma cirurgia, tem um nome de um livro que fala
do Miramês, acho, né? Cirurgia moral. Como é que eu vou fazer essa minha reforma íntima? Não faz sentido, ao mesmo tempo que quando a gente olha a nossa perspectiva de espíritos de luz, que é o nosso projeto, isso nos dá alegria, nos dá vontade de seguir, nos dá esperança. Então, Jesus, ele vem trazer para a gente, com o seu amor, ele vem trazer esperança, um olhar amoroso sobre nós, né? A nossa segunda revelação vem trazer aí o amor. Então, tanto é um olhar para nós, né, para o nosso íntimo, para nossas, torcendo por nós, e ao mesmo tempo é um olhar caridoso e amoroso para todos os outros irmãos, porque a gente olha sem aquela força do julgamento, porque a gente entende que cada um passa por seus processos. Ao menos essa é a ideia. Hoje nós estamos trabalhando essa ideia do não julgar, de treinar. Isso faz parte aí, acho que constantemente, da nossa reforma, porque a gente tem um olhar julgador, não é só para a gente, mas é principalmente para o próximo. E através desse olhar julgador, muitas vezes também nós paralisamos os nossos processos, porque é muito possível que a gente possa, em algum momento, jogar a culpa, a situação para o outro. Então, é muito importante esse olhar, porque quando a gente passa a olhar, a gente também vai assumir aquilo que a gente precisa mudar de forma positiva, de forma. Eu sei que hoje eu tenho esses defeitos, vamos dizer assim, né? Mas eu sei que eu vou conseguir. Jesus me dá essa esperança, Jesus fala desse progresso. Jesus é amor, e em tudo que a gente olhar, que a gente olhe com os olhos de amor. Isso mesmo, Zaira. Eu tô achando bacana que hoje o pessoal aqui do nosso chat está bastante participativo, sabe? Tem dia que eles ficam Bacana. caladinhos, mas hoje eles estão bem participativos. Aí o Sandro comentou, né, para enfrentar é preciso coragem, atitudes virtuosas, exato, né, Sandro? Como a Zaira bem trouxe, questões que a gente vai construindo aí no dia a dia. E a nossa companheira que chegou agora, a Maga Magalhães, nos deu boa noite, também fez um comentário muito interessante. Ela falou assim: vejo minhas dificuldades com autoempatia, termo adaptado. Me permito entender que posso falhar. Me permito compreender meu limite. A Zaira acabou de falar sobre isso, né, Maga? Nós vamos ver que isso tem uma relação também com a vigilância, né, gente? Porque a vigilância a gente acha que é só o não cair em tentação. Mas pode ser uma tentação, vamos dizer assim, a gente também ficar no auto-martírio. E aí a gente fica na posição da auto-vitimização, não é isso? Eu não valho nada, nada do que eu faço é bom. Isso também é vigilância. Um comentário muito bom feito aqui pela nossa companheira. E o Júlio também colocou aqui para a gente: as dificuldades servem para o nosso crescimento. Não podemos desistir, enfrentá-las da melhor maneira possível. Exatamente, né, Júlio? O Santo colocou enfrentá-las com coragem, né? Que é o que a gente busca. E aí, passando a esse aspecto da vigilância, né, gente? Pensando na sequência aí que os versículos nos colocam, nós vamos ler lá no versículo 34, assim, que essa ideia da vigilância, né? Ela é como um homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra. Ou, na tradução do Haroldo Dias, distribuiu a cada um a sua responsabilidade. E mandou ao porteiro que vigiasse. Gente, eu fiz bastante pesquisa, vocês já observaram que aqui no nosso programa a gente tenta pesquisar bastante, e eu achei muito interessante. Se você que está nos assistindo agora encontrar leituras bacanas aí sobre esse versículo, manda aqui pra gente no programa, porque realmente eu fiquei surpresa quanto se fala sobre orar e vigiar e quão pouco se tem sobre esses versículos que vem à frente, né? Inclusive, eu gostaria de agradecer esse momento, não está aqui na minha tela já, agradecer uma pergunta que chegou aqui da nossa internauta mais cedo. Ela sempre participa aqui conosco, tem um carinho muito grande com o nosso programa, que é a Maria das Dores Fonseca, em Baronesa, Santa Luzia, aqui em Minas Gerais, e ela perguntou, então eu vou aproveitar o momento aqui agora para responder a pergunta dela, tá bom? Maria das Dores Fonseca perguntou: nas profundidades das palavras do Evangelho, o que é vigilância e o que é oração? A Zaira já trouxe, né, para a gente a questão do orar, e nós vamos falar mais também ao longo do programa. O que define uma e outra? Poderia acontecer de apenas orar, apenas vigiar? A necessidade de andarem sempre juntos?
Olha, minha amiga, aí a gente vai voltar ao evangelho, né? Vamos responder de trás para frente, da gente falar aí da vigilância, tá bom? Porque se Jesus recomendou olhai, orai e vigiai, a gente entende que sim, elas sempre têm que andar juntas. E que uma é o complemento da outra, não é isso? Que é a recomendação do nosso mestre. Agora, vamos entender melhor o que vem a ser a vigilância, que eu acredito que a gente vai ter uma resposta mais concorde com o que Jesus realmente espera da parte de cada um de nós. Então, refletindo sobre esse versículo 34, gente, vou fazer aqui algumas considerações, tá? Algumas questões que eu fiquei pensando sobre esse versículo. E a Isaíra, conto também com a sua contribuição. Ok. Porque quando a gente pensa assim, né, partindo para fora da terra, eu fico imaginando assim, somos todos nós, não é verdade? Todos nós, em algumas situações aparece também, saindo para fora do país ou para fora da nação. Mas é essa ideia do homem que sai em busca de novas experiências. Me lembra muito esse versículo, gente. A parábola do filho pródigo, lembra? O Senhor tinha 2 filhos e aí o pródigo ele quer sair, ele quer conhecer o mundo, ele quer vivenciar outras experiências. E da mesma maneira que é aquele homem que deixa a sua casa, só que o pródigo ele vai com a herança que o pai havia lhe concedido e dissipa os seus bens. A diferença é essa. Nesse versículo 34 de Marcos aqui, nós vamos observar alguém que deixa a sua casa, ou seja, deixa a sua comodidade, deixa aquilo que lhe é conhecido, que lhe é familiar, tipo os seus laços, os seus afetos, pensando em casa literal, não é isso? Ele deixa a sua comodidade, ele deixa o seu conforto. Então ele sai de si, ele sai da acomodação de si mesmo em busca de novos desafios, o que é extremamente importante para nós. Nós devemos sempre ter essa posição, saindo da nossa zona de conforto, que é o que acontece também quando a gente reencarna, não é isso? A gente deixa a casa do pai e vamos nos desafiar para que estejamos aí diante de novas experiências. O objetivo é experiências que dão crescimento e nos auxiliam a chegar à perfeição, como nós sabemos ao longo da nossa encarnação, não é isso? Agora, aqui, 34, Marcos 13, 34, é muito interessante, porque ele deixa tudo preparado, organizado, que é um sinal de grande compromisso. Ele sai, ele vai viver novas experiências, nós temos facilidade de tornar, não é isso? Então, ele não sai simplesmente em busca, digamos assim, de aventuras. Ele sai, diferentemente do próximo, ele sai consciente da necessidade do retorno, de que aquele momento ele vai chegar. Inclusive, no versículo, né? É enfatizado no meio desse versículo, pois não sabeis a hora, não sabeis a hora, que pode ser metaforicamente essa leitura, mas que fala que é a hora do nosso povo, né? Também com a dificuldade, ou seja, no momento nós seremos chamados a responsabilidade sobre os nossos atos. Vou falar disso melhor mais à frente. Mas pensando ainda nessa metáfora da reencarnação, quando a gente reencarna, a gente não vem a esmo, a gente vem um plano reencarnado. Isso é muito importante, porque esse é o primeiro sinal da vigilância. Seu microfone está falando um pouco. Oi? Seu microfone... agora ficou ótimo. Seu microfone está falhando um pouco. Melhorou. Devia estar baixinho aqui. É. Então tá. Então eu estava dizendo o seguinte, que dentro dessa ideia da reencarnação, quando a gente reencarna, a gente não vem simplesmente por vir. A gente vem com um plano reencarnatório. E eu acho isso muito lindo, né? Eu estava falando sobre isso, que eu acho isso muito lindo. Por quê? Porque isso é um primeiro sinal da vigilância divina em nosso favor. Então, quando Jesus ele ensina para cada um de nós que nós devemos ser vigilantes, pessoal, é porque, na verdade, a gente já observa que a própria providência divina, sendo perfeita, organiza tudo de uma maneira muito amorosa para que nós saiamos da nossa comodidade e possamos viver novas aventuras. Então, quando a gente vai reencarnar, nós vamos resgatar antigos débitos, antigas questões, não é assim? Mas tudo é preparado com muita amorosidade. Nós temos ali na imagem do versículo 34, nós temos o porteiro, nós temos os servos a quem compete a cada um a sua própria responsabilidade, e aí nós ficamos pensando quando a gente chega aqui nos amigos espirituais, não é assim? Que a gente deixou lá na pátria espiritual. Aqueles amigos espirituais que intercedem por nós a todo momento, que torcem por nós, o nosso anjo da guarda ou espírito guardião ou mentor, como queiramos, não é isso?
aquele que irá nos tutelar nessas experiências que nós vamos vivenciar. Aí a gente chega aqui, tem os genitores que irão nos receber amorosamente também, que se propuseram a nos receber, não é isso? Então, quando a gente chega aqui, nós temos que dar continuidade, ou seja, continuarmos vigilantes, continuarmos apostos. Em que sentido? Apostos para que a gente não perca o nosso plano reencarnatório. Aí entra a vigilância do nosso falar, a vigilância do campo dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, como comentamos anteriormente, e das nossas próprias atitudes. Então, nas pequenas questões do nosso dia a dia, nós vamos ver essa vigilância que tem que estar ali, né, presente de fato. O Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele tem uma outra lição que se chama vigilância, que ele vai falar isso, a necessidade da preservação do patrimônio divino que nos é concedido. Então, a gente tem que vigiar o nosso corpo, tanto a nossa matéria, cuidarmos da nossa matéria, isso também é um tipo de vigilância, não é assim? Mas temos que cuidar também do nosso campo espiritual. Então, conjuntamente. E nessa lição, o Emmanuel vai falar assim: o homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. Só que essa defesa do bem, gente, ela começa primeiro em nós. Percebem? Então, eu tenho um esforço, isso é a lei de conservação, inclusive, que é uma das leis de Deus, uma das leis naturais, não é assim? Então, eu tenho, em primeiro lugar, esse esforço por conservar a mim mesmo, por me conservar em paz, por me conservar na docilidade, porque se eu tenho, por exemplo, ataques de cólera, não é assim? O que vai acontecer com a gente? O que acontece com a gente? Nós nos contaminamos com aquelas vibrações deletérias, com aquelas vibrações negativas, em primeiro lugar. Então, a vigilância, ela é uma autovigilância, como a nossa irmã colocou aí no chat, quando ela falou de autoempatia. Então, quer dizer, eu tenho uma empatia, em primeiro lugar, comigo mesmo, né? E também lá no livro Palavras de Vida Eterna, vou colocar as referências aqui, tem uma outra lição que se chama Evitando a Tentação, em que Emmanuel também vai colocar que vigiar não quer dizer apenas guardar. Aí nós chegamos à pergunta da nossa companheira aqui de Minas Gerais. Será que olhar e orar e vigiar devem caminhar juntos? Então, se a vigilância ela não significa apenas tomar conta, apenas guardar o meu pensamento, o meu campo consciencial e o campo das minhas ações, isso significa que eu necessito ter ações práticas para me fortalecer nessa posição de sentinela. Percebem? Então, essas ações práticas estão ligadas aos outros dois verbos que o versículo nos traz, que são o verbo olhar e o verbo orar. É isso? Porque quando o Emmanuel nos traz a necessidade de cuidar, né, do autocuidado, de nós nos precavermos, ele traz para nós que isso significa igualmente trabalhar e defender. E nós nos defendemos grandemente pela força da oração, pelas energias benéficas que a oração. Ó, o microfone de novo. Oi? Mexe no microfone de novo. Tá me ouvindo agora? Agora sim, é que tava sumindo a sua voz. Uai, que estranho. O microfone não tô mexendo nele, gente. Deve ser forças ocultas que esse microfone. Será que é na hora que você tá mexendo, assim? Eu não sei. Pode ser. Pode ser. Mas vamos lá, vamos dar sequência. Então, o Emmanuel ele vai falar sobre isso pra gente, né? Essa questão do cuidar, essa questão da autodefesa e essa questão do trabalho. Então, ele finaliza dizendo: portanto, vigiai, pois não sabeis quando vem o Senhor da casa. Quando o Senhor procura por nós? Quando é que ele vem ao nosso encontro? Não é assim? Então, nós sabemos que a qualquer tempo, a qualquer momento, chegam os convites para o trabalho e para a participação no trabalho com Cristo. Nós temos de estar preparados quando nos são pedidas, digamos assim, contas. Não é isso, Zaira? Você acha que essa vigilância é mais ou menos por aí também? Com certeza. Eu achei muito importante o que você falou, né? Que são termos complementares, né? Falando o que a nossa amiga perguntou. E vigiar é isso mesmo, é um esforço ativo. Vigiar é um esforço ativo de autodomínio, de autoconhecimento, de burilamento pessoal. Então, um esforço de mudança, um esforço para a mudança, né? Que vai promover essa possibilidade. E um olhar para mim transparente, que não me engane, é olhar de verdade para mim. Então, é olhar, vigiar os meus pensamentos, como você já tinha dito, a questão dos nossos sentimentos, ações, de que forma que eu estou interferindo no ambiente
que eu convivo, de que forma que eu estou julgando. E se eu também não fico atento a essas questões, sem orar, ela perguntou para a gente, né, a questão de, dá para fazer um sem orar, ou vice-versa, não é isso? Eu não estou com a pergunta aqui escrita na tela, mas ela perguntou sobre essa questão, né? Então, imagina que a gente está fazendo ali um esforço profundo em vigiar, de autodomínio, mas vai chegar um tempo que a gente, lembra, nós estamos no planeta Terra, nós estamos o tempo todo nos interagindo uns com os outros, vivenciando coisas. Vai chegar um momento que a nossa mente, nosso pensamento, nossos comentários, ele começa a se fundir, a se misturar com as coisas do mundo. E a oração, ela traz a conexão com o divino de novo. É como se a gente, assim, ó, vamos parar, vamos calibrar, sabe quando a gente calibra o carro, ajusta tudo, né? Então, a oração, então, por mais que a gente faça o esforço de vigilância, se a gente não para o momento... Jesus, gente, ele orou em diversos momentos. Ele praticava as ações, ele estava lá junto com as pessoas, com as multidões, e ele se afastava, ele subia ao monte, né? Tem vários momentos que fala, ele fazia a sua oração. É um momento íntimo ali com Deus. É um momento que você para, você reflete, é uma respiração. É um momento de... Então, ao passo que a gente tem ali no vigiar um esforço ativo de mudança, no sentido de autodomínio, de trazer ação para que eu possa alterar situações, em vários momentos, estando no planeta Terra, facilmente os nossos pensamentos voam. E os pensamentos captam em situações do cotidiano, seja no lar, numa festa, numa música. Gente, olha as músicas que a gente ouve, às vezes, até sem querer, né? Então, a gente ouve, e o nosso pensamento, ele é uma conexão, ele é uma antena de captação e de conexão. E, a partir daí, nosso esforço em vigiar, muitas vezes, ele pode ser perdido. Então, a gente traz de volta a oração como fonte de conexão com Deus, de trazer. Por isso que as duas coisas precisam estar juntas. E o que a Rosália falou é perfeito. São complementares. E muitas vezes a gente passa só para vigilância moral, vigilância das questões do dia a dia, a gente pode se perder, sim. E ao passo também que a gente só orando, sem ação, orando sem ir, né? Sem sair, né? Você já falou aí do filho pródigo, falou das nossas vindas aqui no planeta Terra. A gente não veio aqui para fazer um exílio no deserto e ficar sozinho. Ninguém nasceu para vir aqui e se isolar. E a gente também, quando a gente fala assim, olha, eu tenho que vigiar e eu tenho que ter contato com aquilo que vai me testar, né? As coisas que vão ser os meus desafios, aquilo que vai mostrar para mim que eu desenvolvi. Se eu ficar escondido, né, no deserto, sem contato, eu não vou saber. E é interessante saber, né, que a gente estando atento, estando conectado e estando bem consciente, isso facilita esses processos. Ao passo que o oposto dificulta que a gente se concentre nas mudanças e naquilo que a gente veio para ser, sabe? O que a gente veio para ser? E aí, nesse sentido também do que eu vim para ser, e se eu estou lá distraída, vamos falar da distração. As tentações, vou usar o termo tentação, ela vem, gente, tentação são coisas boas. Coisa boa como assim, Zaira? Alguém, por exemplo, eu já falei sobre isso em uma live, talvez, tem uma passagem, se não me engano, é o Jesus no lar, agora eu estou na dúvida, que fala lá do burro, do jumento, do cavalo, né? Que tinha lá um prato de milho e um prato de diamantes. Aí deram o prato de diamantes para tentar, vamos dizer, né? Vamos conseguir tentar o cavalo? Qual a tentação para o cavalo? Zero, né? O cavalo, para aquilo é pedra para ele, né? Ao passo que quando colocou o milho, aquilo já o atraiu. O ser humano talvez não fique tão feliz ao ver uma espiga de milho, um matinho, mas ao ver os diamantes, existe uma atração. Então, quando a gente fala de tentação e a gente fala da vigilância, é porque a gente é pego justamente naquilo que nos atrai, naquilo que a gente gosta muito. E, normalmente, está ali a nossa questão a ser desenvolvida, o nosso esforço de autodomínio que deva ser feito.
E muitas vezes eu gosto muito de comparar, porque é bem fácil a gente comparar naquelas dietas que a gente quer fazer, né? Alguém que veio lá com o corpo todo musculoso, do jeito que de repente alguém projetou, até eu mesma. Aí a gente vê alguém lá malhado, fala assim, nossa, me conta o segredo disso aí, que legal. E a gente espera que a resposta seja algo que não envolva dieta, que não envolva nada do que eu não gosto. Ginástica, né? Fazer exercício físico, a gente não quer isso, a gente quer um milagre, a gente quer ser emagrecido, ser transformado. E o processo de vigilância e a ação envolvida, né, a questão da ação, é trabalhar para que a gente faça essa ação, para que a gente realize isso, para que a gente construa, é um processo de construção. E que a gente se conecte em oração, para que a gente não fuja, não saia, não distraia com essas tentações, né? Se uma pessoa gosta muito de açúcar e quer fugir ali, está com diabetes, alguma coisa, gente, como um sorvete é tentador, né? E é claro que aqui eu estou dando coisinhas engraçadas como exemplo, mas vai ser bem fácil cada um levar para a sua vida isso que pareceu engraçado aqui, para dizer o que é que tira individualmente cada um aí do processo de vigilância, o que tira cada um e que atrai, que vai ser justamente a tentação. E aí são várias coisas, cada um é que vai fazer esse processo, essa autorreflexão e dizer em que isso encaixa na sua própria vida, conduta também. Certamente, Zaira. Vamos dar boa noite aqui, quem chegou também agora. Já chegou tem mais tempo, mas a gente vai dar boa noite agora. A Elizabeth Alves Cabral sempre está aqui conosco. Muito boa noite, bem-vinda. E o pessoal da Web Rádio Estação da Luz, o Tavares, boa noite para todos. Gratidão, Tavares, viu? Nesse ínterim, enquanto você falava, o Sandro também fez um comentário interessante que ele colocou aqui, ó. A vigilância não é temer, mas criar expectativas positivas nas nossas condutas. Exatamente. Vigilância não tem a ver com medo, não. Tem a ver com precaução, né? Como a gente colocou. Essa lição que você citou aí, Zaira, do burro, ela tá do cavalo? Ela está no livro da Meimei, é o Pai Nosso da Meimei. Isso, Né? eu fiquei na dúvida que qual é. No lar aqui em casa com esse livro. E as meninas, teve um dia que tem lá no final do livro, tem uma lição sobre a tentação, que eu não vou lembrar o que é. E quando eu fui explicar algum detalhe, elas falaram, mãe, isso estava lá na lição do cavalo, quer ver? Aí elas bacana. Então eu frisei por causa disso, sabe? E um outro comentário que eu ia fazer aqui também, assim, acerca da sua fala, ontem a gente estava dando um estudo sobre outro assunto, mas nós trabalhamos com um trecho da carta de Tiago, que é a primeira carta de Tiago, né? É a carta de Tiago no capítulo 1 e alguns versículos, 2, 3 e 9 e 12, que ele vai falar exatamente isso aí que você estava trazendo. Ele vai falar assim, meus irmãos, tenham de grande gozo quando cairdes em várias tentações. Eu até brinquei com o pessoal, falei, nossa, gente, Tiago falar isso para nós é pesado, né? Olha o que ele está falando. Tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E mais à frente ele diz, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. É muito linda essa carta de Tiago, né? Porque ela mostra para a gente exatamente isso que você falou, né? E aí eu queria pegar um outro gancho ainda na sua fala, quando você falou das distrações para chegar à tentação, porque a gente vê que nesses versículos da frente, né, Zaira, principalmente aí no 35 e no 36, quando vai falar, né, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache, dormindo. Então eu queria pegar aqui nessa passagem esse verbo, né, que é o verbo dormir. A Joana de Ângeles, no livro Joana de Ângeles Responde, ela tem uma lição que ela vai falar sobre a questão do sono na Terra. E ela nos diz que na Terra nós dormimos em demasia. Então ela fala, ó, qualquer lugar que você olha, você vê uma pessoa cochilando. Num banco de uma praça, né?
Aí eu não estou falando daquelas pessoas que, né, não têm condições e dormem nos bancos de praça, não. Mas aquela pessoa que senta ali no meio da tarde, vai tirar um cochilo. Aí ela cita o exemplo dos ônibus, não é isso? As pessoas que adentram o transporte público e aí acabam cochilando, né? Como isso é corriqueiro entre nós. Eu sou professora, na sala de aula a gente vê demais, né? Principalmente no turno da manhã. Os alunos dormem, que é uma beleza. Então é claro que tem toda uma questão hormonal ali, a gente sabe, tem outros aspectos, né? Do próprio cansaço mesmo. Mas, assim, pegando no que a Joana de Ângeles nos coloca, né? Ela fala que a gente tem que ter muito cuidado, porque ela diz assim, que o excesso de sono é semelhante às águas estagnadas que dão guarita às doenças. Eu acho muito forte quando ela coloca isso, porque a gente pensa aí na dengue, por exemplo, que afeta tanto a nossa sociedade, né, as nossas cidades, a gente sabe uma doença aí complicada, que ela se espalha, né, o mosquito ele vai se espalhar justamente devido à presença dessa água estagnada, ou seja, essa água que não está em movimento, que não está em trabalho, que não está a serviço de absolutamente nada. Ela é uma água limpa, mas ela está parada. Olha que interessante, né? Então, quando a Joana de Ângeles ela coloca isso, eu acho muito bonito. E é muito interessante também, querendo pegar ainda um outro gancho com uma segunda pergunta que chegou aqui para nós, Aira, da internet, né? Porém, de um outro internauta que também sempre participa aqui com a gente agradece muito a participação dele, que é o Marcelo Almeida de Carvalho, lá do Largo do Machado, no Rio de Janeiro. Ele falou assim, que painéis podemos tirar do sono? E aí ele vai citar aquele momento em que os 3 apóstolos, não é isso? Assim, a pergunta, ela tá, assim, eu estou tendo uma dificuldade assim, de concatenar a frase, mas a ideia, né, que ele está colocando é assim, se aquele sono, né, dos apóstolos, dos 3 que acompanhavam Jesus naquele momento derradeiro da passagem dele aqui pela Terra, se houve efeitos para os seguidores diretos do Cristo, né? Então ele coloca mais ou menos assim, se houve efeitos para os seguidores diretos do Cristo, imagine para nós. Então, enfim, a gente depreendeu aqui da fala dele, que se trataria de uma pergunta nesse mesmo sentido. Então aí a gente agradece a participação. Dentro dessa ideia da vigilância, lembrando que essa passagem nós vamos trabalhar ela em outros programas, tá? Então aqui a gente vai dar só uma pincelada realmente em relação a isso. E vamos novamente pensar, aí falamos da Joana de Ângeles, vamos pensar novamente aí no Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida. Ele tem uma lição, que a gente vai falar dela em outros programas também, Por que dormis? E aí é exatamente essa necessidade que nós temos do despertamento espiritual. O Emmanuel, nessa lição, ele vai nos falar que muitas vezes nós caminhamos como sonâmbulos, como inconscientes em relação àquilo que dizemos e àquilo que nós fazemos, e que só despertamos no instante da morte corporal. Lembrando que há aqueles que nem no momento da morte corporal despertam. Basta a gente se lembrar de um capítulo de um dos livros do André Luiz, em que ele vai nos trazer exatamente essa questão daqueles que dormem, né? Me fugiu aqui, eu posso dar um Google aqui e olhar depois, me fugiu o nome exato aqui do capítulo, eu acho que é Os que Dormem, né? Mas que o André Luiz, ele vai adentrar uma câmara, né? Eu não me lembro mais se é nas câmaras de retificação, se é uma adjacência das câmaras de retificação, não estou me lembrando bem. Mas ele vai adentrar um lugar semelhante ali às câmaras de retificação, na colônia Nosso Lar, e vai observar espíritos que haviam desencarnado e que se encontravam naquele sono perturbador. Aí sim o verdadeiro sono da morte, não é isso? Porque eles tinham pesadelos horríveis, alguns deles levantavam, saíam correndo, e aí voltavam à questão da prostração, do sono, né? Mas que não é um sono benéfico, um sono reparador. É aquele sono que realmente traz toda essa perturbação, porque vinha cercado ali de lembranças menos felizes desse período em que eles haviam vivido ali na Terra. Então nós temos que tomar muito cuidado quando a gente fala de vigilância, a gente vê essa questão de pensar nessa hora, né? O que seria essa hora? Nós temos que nos lembrar, essa hora em que o Senhor se acerca de nós, nós temos que nos lembrar disso que o Emmanuel nos recomenda aqui nessa lição Por que dormis, do livro Caminho, Verdade e Vida. Quando ele fala assim, quanto a ti que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos ou fantasias. E aí você trouxe, né, Zaira, a questão da invigilância, das distrações, das tentações que a Terra nos coloca. É exatamente essa postura que muitas vezes a gente vai percebendo, né? Inclusive tem alguma coisinha sobre isso também lá no capítulo 21 do livro Boa Nova, não é isso?
Isso, no capítulo 21 do livro Boa Nova, eles vão falar, é o momento em que Jesus, né, já naquele momento derradeiro, ele já sabia tudo que viria, ele reúne com seus apóstolos ali, seus discípulos já, né, em Cesareia de Filipe. Todos eles estavam lá e eles começam a conversar a respeito de vários assuntos. E nesse momento, Jesus, falando sobre aquelas questões, Jesus pergunta, né, para os apóstolos, primeiramente referente a toda a multidão, vamos dizer assim, né? Ele perguntando como é que será que as pessoas, todos aqueles que estavam ali, a multidão, como é que as pessoas viam Jesus? Eles sabiam quem que ele era, né? Então, esse livro, A Boa Nova, gente, é do Humberto de Campos, né? Então, ele começa ali com Jesus mesmo questionando. Eu anotei aqui a pergunta, né? O que os homens estão achando, falando ao meu respeito? Terão, de algum modo, entendido as substâncias, né, que ele pregou, das coisas que ele pregou, né? Então, aí o João foi falar, nossa, alguns têm conta de que você é Elias, que está regressando. Cada um foi falando assim, o que achava, né? O Simão Zelote falou assim, olha, alguns acham que você é João Batista, acreditam que o que você veio trazer tem a ver com ele. Então, cada um foi falando, né? Mas aí Jesus sentou e falou assim, mas vocês que têm acompanhado, me acompanhado, estão aqui comigo, quem que vocês pensam que eu sou? E essa passagem, ela me traz, assim, uma riqueza muito grande, porque os apóstolos, eles estão como a gente, eles trazem as características bem semelhantes a que nós temos hoje ainda, né? E vai falar ali, nós vamos ver a questão da oscilação de Pedro, em que Pedro, de repente, no momento, quando ele vai responder essa questão, que eu ainda vou falar, ele tem uma postura de conexão e depois ele vai falar diferente. Mas até antes um pouquinho de falar sobre isso, eu vou falar o quanto que esse capítulo 21, ele me traz a parábola do semeador, onde fala que cada um, aí eu já vou direto para a associação, né, considerando o nosso tempo, que cada coração vai receber os ensinamentos de Jesus de uma forma, como se fossem sementes lançadas, e essas sementes lançadas na pedra, numa terra fértil, cada hora de um jeito. Então, a gente vai pensando também no nosso processo evolutivo, como é que o nosso coração foi se desenvolvendo e como é que o nosso coração está hoje referente a diversos assuntos. Porque, de repente, em um assunto, meu coração é uma terra fértil, em outro tema, meu coração pode ser uma terra cheia de pedregulhos, outro pode ser um asfalto, que já queima logo a semente e pronto. Então, cada um de nós está no momento. E ali, perguntando sobre isso, né? Então, e vós, né? E vocês, quem pensa que eu sou? E aí eu fico pensando também, antes de falar dos apóstolos, quem que é Jesus para a gente hoje? É interessante pensar nisso, porque a gente vai ver a questão do apóstolo, o que Pedro respondeu, mas assim, o que cada um de nós responderia? O que é Jesus para mim hoje? E o Pedro respondeu o seguinte, né? Tu és Cristo Salvador, Filho de Deus vivo. E aí, nessa passagem, fala muito bem que, naquele momento, o Pedro estava conectado, ele tinha uma mente, está descrito lá nessa passagem, que a mente dele, né, tinha uma conexão diferente espiritual. E ele transbordou essa conexão. Jesus ficou feliz, ele elogiou, né? E falou assim, ó, bem aventurado, Então, ele elogiou a situação. Em um momento depois, né? Jesus falando a respeito do que ele iria viver, o que aconteceria, que ele seria crucificado, que ele receberia ali uma coroa de espinhos. Ele foi descrevendo o que aconteceria com ele, o martírio pelo qual ele passaria e que ele deveria cumprir aquele martírio, até como prova, como maneira de demonstrar às pessoas mais simples, aqueles que estão diante do sofrimento, né? Para que as pessoas pudessem ver na prática, no exemplo dele. E, ao mesmo tempo que, vamos dizer que Pedro foi elogiado, né? Ele estava com uma boa conexão. E ali mostra a passagem, o momento que ele começa a sentir diferente, e aí ele já foi questionar Deus. Né? Será que esse Deus seria justo? Aqui eu estou falando com as minhas palavras, né?
Mas esse Deus seria justo? Logo Jesus, né? Como assim? Você que faz tudo corretamente e você vai merecer esse destino? E aí, então, Jesus já até manda que ele, né, não repita aquelas palavras, que ele guarde aquelas palavras. E foi um momento assim tenso no coração de Pedro, porque ele sentiu mesmo que por que será que Jesus falou dessa forma comigo, né? E houve um momento, então Jesus fala para ele, porque Pedro vai perguntar. Então, naquele momento inicial, ele estava com uma conexão diferente mentalmente, e na outra ele já se entregou àquele contexto. É o que eu falei lá da tentação no início, né? Quando a gente fica vigilante. Então, Jesus vai falar da vigilância. Ele perdeu a vigilância ali. Então, ele se contaminou com as questões materiais, com aquele sofrimento, olhando pelo lado material. E, ao passo que Jesus estava ali, a missão dele era uma missão espiritual, muito além, muito superior a toda aquela questão material que era a visão de Pedro naquele momento. Então, Pedro foi perguntar e Jesus falou sobre essa questão da vigilância. Então, é um momento muito interessante que aí foi mostrando dessa oscilação, a forma como a gente vai recebendo, né? Aqui no momento inicial, como ele pergunta como é que as pessoas estão recebendo, e ele queria ver a percepção dos seus discípulos. E a gente viu que foi tendo variadas formas de receber as coisas. E além das variadas formas de receber, também existem os variados momentos de conexão ou não, de vigilância ou não. Então, o Pedro veio mostrar para a gente, né, o Simão Pedro, como isso também acontece com a gente. Né? Esse exemplo foi muito real daquilo que acontece com a gente diariamente. É uma mudança de chavinha que vai acontecendo, estou conectado ou não. Ou então, às vezes, a gente passa uma manhã, um dia, bota uma música, se conecta, ora e fica vibrando até que a gente chuta uma pedra, por exemplo, e muda todo o pensamento, até que chega alguém que traz uma notícia, qualquer tipo de gatilho externo aí que pode trazer, e a gente muda tudo. Então, essa passagem, ela é muito linda, porque vem mostrando como é que a gente, assim, no pensamento, a gente pode oscilar, do estar super conectado a ponto de Jesus elogiá-lo, e no momento em que ele cai a vibração, ouvindo todas aquelas questões, aquele martírio pelo qual alguém parecia injusto, e ele questionou Deus, se havia, então, essa justiça de Deus, né? É isso aí. E aí, como é que a gente pensa, né? E quem é Jesus para nós? Eis a questão. Com certeza, Zaira, eu gosto muito dessa lição do Boa Nova. Fica aí, pessoal, a gente colocou ela aqui no chat, viu? Para a gente refletir bastante, que é uma passagem que está lá no Evangelho de Lucas, não é isso? E aqui o Humberto de Campos, ele nos traz aí os bastidores espirituais. Então, você trouxe muito bem aí, né? Pedro somos nós, não é isso, gente? A gente já falou isso aqui em outros momentos do estudo. A gente vai ver isso mais à frente aqui com a negação de Pedro, não é isso? Jesus advertindo ele primeiro de que ele iria negá-lo 3 vezes e depois vem a negação própria, as negações propriamente ditas, não é isso? Então, Pedro, somos nós, exatamente isso que a Zaira colocou. Em alguns momentos a espiritualidade nos observa, né? Jesus nos observa e fala assim, puxa, Maria do Rosário, não, que maravilha. Aí passa 5 minutos, né? A gente já dá um xingo dentro de casa, né? Principalmente quem tem menino sabe bem do que eu tô falando, você dá um xingo dentro de casa, vai calçar um chinelo, uma coisa assim, e aí, de repente, aquela vibração já vai lá embaixo, não é isso? Às vezes com palavras, às vezes nem precisamos falar, mas às vezes pensamos, não é isso? Porque se a gente já dá conta de segurar a nossa fala, o pensamento é mais difícil. Então, é claro que é um exemplo corriqueiro, um exemplo bobo, mas só para a gente falar assim, que nas nossas relações do dia a dia, do cotidiano, nós somos mestres em deixar essa vibração cair. Então, às vezes a gente acaba de sair de uma tarefa, acabamos de sair de uma casa espírita ou de outro templo religioso, e quando a gente vê, né, Zaira, a nossa vibração já está lá embaixo. Então, isso é por quê, né? É por causa da nossa falta de vigilância. Então, gente, né? É nesse clima de advertência que nós vamos fechar, então, o nosso programa da noite de hoje, agradecendo a presença, a participação de todos e lembrando aquilo que Jesus colocou, vigiai, por quê?
Pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Então, em qualquer momento, nós poderemos também partir, né, isso, para a pátria espiritual, e aí vão ser nos cobradas justamente as contas do que nós fizemos no nosso tempo, qual foi o nosso aproveitamento aqui na Terra. Então, que nós façamos o nosso melhor, com a nossa consciência tranquila, como a nossa irmã falou mais cedo aí, nos abraçando também, nos perdoando pelas nossas dificuldades, por esses pequenos momentos de invigilância, mas tentando, por outro lado, a cada dia nos tornarmos melhor, não é assim? Então vamos fazer a nossa prece para encerrarmos o nosso estudo da noite de hoje. É nessas vibrações então, Jesus amigo, que nós vamos nos dirigindo em pensamento ao Senhor, agradecendo profundamente todos os ensinamentos que nos foram trazidos aqui na noite de hoje, nos relembrando a necessidade de estarmos sempre em conexão com o mais alto por meio da oração a todo momento, e vigilantes, cautelosos, prudentes, observando o campo dos nossos próprios sentimentos, o campo dos nossos próprios pensamentos, para que não venhamos a cair em tentação e para que não desfaçamos, por outro lado, aquilo que já conseguimos conquistar e ganhar em outros setores da nossa caminhada evolutiva. Que possamos conseguir equilibrar esta balança, pois sabemos que a perfeição ainda está muito longe do nosso patamar evolutivo, ainda é uma quimera a ser alcançada, a evolução como espíritos puros, mas por outro lado sabemos que não podemos desistir de nós mesmos e que é na insistência, na persistência, na perseverança, enfim, nas nossas pequenas atitudes do dia a dia, um pequeno sorriso, um pequeno gesto de gentileza, um pequeno gesto de acolhimento, que vamos conseguindo nos sair um pouquinho melhores do que temos nos saído até este momento. Que possamos, Senhor, velar com o Senhor, que não estejamos cercados pelo sono excessivo, da inércia, da preguiça, da ociosidade, que estejamos constantemente em trabalho e em movimentação espiritual, para que possamos retornar à nossa pátria mãe, a nossa pátria primeira, bem melhores do que aqui chegamos. Abençoe a todos nós que aqui estamos presentes neste estudo, nos dois planos da vida, sempre a nos intuir e a nos amparar. E gratidão, Senhor, porque sabemos que o amparo é muito grande aos nossos corações. Esteja conosco, divino amigo, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Até semana que vem, pessoal. Zaira, muito obrigada. Esperamos contar com você em novas oportunidades, viu? Obrigada, eu que agradeço sempre. Um grande abraço a todos presentes com a gente. E é isso aí. Viva Deus, viva Jesus. Isso mesmo. Tchau, pessoal. Até semana que vem, se Deus quiser. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.